Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo isso. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu sei que a divisão ela é uma das contas que as pessoas mais têm dificuldades em fazer. Então eu estou fazendo esse vídeo porque eu vou explicar de uma maneira que vai ficar fácil, vai ficar tranquila, certo? Muito bem. Primeiro de tudo, a gente vai usar a tabuada, tá? A princípio. Esse vídeo aqui, essa primeira parte desse vídeo, eu vou colocar divisão por números de um algarismo só dentro da chave, tá? Vocês já vão ver o que eu estou dizendo. Muito bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem que saber é que a palavra método na matemática ela é muito importante. O que significa método, né? Método significa nada mais, nada menos do que forma de fazer, né? No dia a dia, a gente tem a nossa forma de fazer comida, nossa forma de lavar a roupa, nossa forma de fazer brincadeiras, entre outros exemplos. Mas a língua humana é uma coisa maravilhosa, né? A gente pode simplesmente trocar uma frase por uma palavra. Então, em vez de falar forma de lavar roupa, né, forma de fazer a lavagem de roupa, eu vou trocar por método de lavar roupa. Né? Em vez de falar forma de fazer brincadeira, eu posso falar método de brincadeira, certo? E em vez de falar forma de fazer a divisão, eu posso falar método de divisão. E é isso que nós vamos ver agora. O método da divisão clássico, ele usa o método da divisão clássico, ele usa eu vou fazer a letra B primeiro. Ele usa a seguinte forma de escrever ou notação, tá? A letra B, 26 dividido por 3, tá? Esse símbolo aqui a gente chama de chave, ele vai ajudar a gente só a ter o raciocínio mais organizado. A gente precisa saber de outra coisa antes de fazer divisão também. O cara que está do lado esquerdo aqui, tá, tem um nome e o cara que está do lado direito aqui tem outro nome. Vamos pensar assim, ó, 26 balas para dividir para 3 pessoas. O que está sendo dividido aí é o 26, as 26 balas, certo? Então, se está sendo dividido, ele é o dividendo. Então, o nome do número que está aqui à esquerda é dividendo. Ok? E o nome do outro número, vamos parar para pensar. Se são 3 pessoas que são as divisoras dessas balas, as 3 pessoas, elas são divisoras, certo? Então, o nome desse número aqui, divisor. Então, o número que está à direita é o dividendo, e o número que está, aliás, o número que está à esquerda é o dividendo, e o número que está à direita é o divisor. Muito bem. Isso vai ser necessário para que a gente continue falando outras coisas mais à frente. Muito bem, então vamos ao assunto diretamente. Para fazer essa conta, a princípio, quando a gente está começando a aprender o método da divisão, não tem problema a gente usar a tabuada. Quando a gente faz várias contas e cria o hábito de fazer o método da divisão, a gente pode deixar a tabuada para lá já, né? Mas a princípio, quando a gente está começando, não tem problema a gente usar. Então vamos usar a tabuada aqui. Primeiro de tudo, eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai respondendo essas perguntas, e à medida que a gente vai respondendo, a gente vai fazer a divisão sem nem perceber. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, ó. Qual é a tabuada
que eu vou usar. Tá? A tabuada que eu vou usar é a tabuada do 3, certo? É sempre o divisor que me diz qual é a tabuada que eu vou usar. Então, se eu vou usar a tabuada do 3, vou aqui do lado, olho a tabuada do 3. Está aqui. Muito bem. Segunda pergunta. Na tabuada do 3, qual daqueles resultados ali mais se aproxima do 26, que é o que a gente está querendo dividir? Então, qual daqueles resultados é o que mais se aproxima do 26 sem passar ele, certo? Então vamos olhar aqui, ó. Tem o 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 27 não pode, já passou. Então a gente tem que colocar o 24. Esse 24, o que eu vou fazer? Eu vou colocar embaixo do 26, porque ele se aproxima do 26. Muito bem. A próxima pergunta, eu vou perguntar o seguinte: que número eu fiz vezes o 3 para dar 24? E aí a gente volta aqui na tabuada do 3 e a gente vê que fez 3 vezes 8. E esse 8 eu vou colocar aqui embaixo. Certo? Muito bem. Agora, o último passo, eu tenho que fazer uma conta de subtração para ver quanto restou. Então, 2 menos 2 dá 0, 6 menos 4 dá 2. Terminamos a divisão. 26 balas divididas para 3 pessoas dá 8 balas para cada uma e sobram 2 sem dividir. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu vou fazer o exemplo da letra E. Exemplo da letra E. 19 dividido por 6. Mais uma vez, qual é a tabuada que eu vou usar? É a tabuada do número 6. Vou lá na tabuada do número 6. Desses resultados aqui, qual é o resultado que mais se aproxima do 19? O resultado que mais se aproxima do 19, sem passar, é o 18. Então vamos aqui. Coloco o 18 aqui embaixo. E que número que eu fiz vezes 6 para dar 18? Vamos olhar aqui que número que eu fiz vezes 6 para dar 18. Foi o 3. O 3 eu coloco aqui embaixo. 19 menos 18 a gente sabe que vai dar 1. Terminou a divisão. Mais um exemplo desses aqui. Depois eu vou passar para um próximo exemplo diferente um pouco. Letra H. Tá? 80 dividido por 9. Tá? Qual é a tabuada que eu vou usar? Ah, é a tabuada do 9. Vamos lá na tabuada do 9. Tá aqui a tabuada do 9. Ó. Tá? Na tabuada do 9, qual dos resultados é o que chega mais perto do 80 sem passar? Ah, é o 72. O 81 não, porque o 81 já passa. O que chega mais perto do 80 sem passar é o 72. E esse 72 eu vou colocar debaixo do 80. E qual foi o número que eu multipliquei por 9 para dar 72? Foi o 8. Então o 8 eu vou colocar aqui. E eu tenho que fazer uma subtração. Tá? Primeiro, eu vou ter que tirar, vou ter que emprestar aqui, né, como dizem, emprestar. Né? Esse 8 vai ficar um 7, esse 0 fica um 10. 10 menos 2 fica 8, e 7 menos 7 fica 0. Então, 80 balas divididas para 9 pessoas dá 8 balas para cada um e sobra 8 balas sem dividir. Muito bem. Tranquilo? A divisão aí. Só que tem uma coisa, tá? Todos esses números vocês podem perceber, todas essas contas vocês podem perceber que os resultados aqui, tá? O resultado da divisão aqui, ele deu menor que 10. Só que tem alguns resultados que vão dar menores que 10, que a gente precisa tomar cuidado. Quer ver um exemplo? A letra A. A letra A é 27 dividido
por 2. Eu vou vir um pouquinho mais para baixo aqui. Tá? 27 dividido por 2. Muito bem. Então, veja só, essa conta aqui é um pouco diferente da outra pelo seguinte motivo. Se eu pegar o 27 para dividir por 2, olha a tabuada do 2 aqui. Ó. A tabuada do 2 ela termina no 20, certo? Então, o que você pode fazer aqui? Você não pode colocar o 10 aqui e dizer que é o 20. Não dá para fazer isso, porque vai sobrar número aqui. Você faria assim, ó. Quer ver? Ó? Você faria isso aqui e ia sobrar 7. E 7 dá para continuar dividindo por 2. Então, não pode fazer isso aqui. Primeiro de tudo que você tem que pensar é o seguinte, ó. Presta atenção. 2 já dá para dividir por 2. Então você pode pegar um pedaço do dividendo e dividir ele sozinho, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? 2 já dá para dividir por 2. Aí sim eu vou lá na tabuada do 2. Na tabuada do 2, qual o resultado que chega mais perto do 2? É o próprio 2, certo? E que número que eu fiz vezes 2 para dar 2? 1. Fechou. 2 menos 2 dá 0. E esse 7 aqui, o que eu tenho que fazer com esse 7? Esse 7 eu abaixo do lado do 0. Tranquilo? Muito bem. Agora eu tenho 7 para dividir por 2. Volta na tabuada do 2. Na tabuada do 2, o que chega mais perto do 7 é o 6. Né? Esse 6 eu boto debaixo do 7. Que número que eu fiz vezes o 2 para dar o 6? O 3. Muito bem. Agora eu faço o resto aqui. 7 menos 6 dá 1 e acabou a minha conta. 27 balas para dividir por 2 pessoas, dá 13 para cada um e sobra uma sem dividir. Vamos fazer mais um exemplo desse tipo aqui, só para a gente fechar. Vamos lá. O último exemplo será letra D, 55 dividido por 5. 55 dividido por 5. Isso aqui é a letra D. Ok? Muito bem. 55 dividido por 5. Olha só. Eu vou me perguntar, o 5 já dá para dividir por 5? Sim, o 5 já dá para dividir por 5. Então eu vou ligar só para ele. Qual é a tabuada que eu vou usar? Ah, a tabuada do 5. Então eu vou olhar aqui. Na tabuada do 5, qual é o número que chega mais perto do 5? É o próprio 5. Então eu vou colocar aqui o próprio 5. E que número que eu fiz vezes 5 para dar 5? Vezes 1. E esse 1 eu vou colocar aqui. 5 menos 5 dá 0. E esse outro 5? Ele explode? Não. Ele vai aqui para baixo. Muito bem. Agora eu tenho 5 para dividir por 5. Certo? Muito bem. De novo, na tabuada do 5, o número que chega mais perto do 5 é o próprio 5. E que número que eu fiz vezes 5 para dar 5? 1. E aí eu posso fazer a minha conta do resto. 5 menos 5 dá 0. Muito bem. Aí terminamos mais uma conta. Temos aqui 55 dividido por 5, dá 11 para cada um e sobra 0. E assim nós terminamos o nosso primeiro vídeo. Vocês podem depois pegar esses exemplos aqui e ir fazendo eles. Tomem cuidado com algumas contas. Sempre perguntem, né, se o primeiro número já dá para dividir. Por exemplo, aqui essa letra B, eu poderia pensar assim, ó, 2 já dá para dividir por 3? Não dá. Então vou ter que pegar o 26 inteiro para dividir por 3. 1 já dá para dividir por 6? Não dá. Então vou ter que pegar o 19 inteiro para dividir por 6. Tranquilo? Basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção e aguardem a próxima parte que virá.
Um grande abraço, bons estudos.